A quarta prova do Campeonato Nacional de Flat Track rumou ao ponto mais a norte do seu calendário e fez uma visita à Póvoa de Varzim, na Vila da Aguçadora. A AG81 apresentou uma pista bem preparada para receber os atletas oriundos de todo o país e um bom espaço para o público que apareceu em massa. Verificações técnicas realizadas já com o sol bem forte e a prova começa a desenhar-se com uma primeira manga de qualificação da classe 50 cm3. Aqui podemos ver uma viatura clássica de fabrico nacional, digna de museu, a demonstrar que o que é bom perdura e ainda faz correr. Nunca é demais lembrar que as corridas são realizadas num piso livre de inertes, onde as motas apenas podem ter travão de trás e tudo o resto é técnica para conseguir colocar tração no chão e derrapar apenas o que faz falta. Briefing efetuado e é dado início da primeira manga de qualificação da classe 50 cm3. A manga foi animada com a luta entre pilotos da casa Fernando Martins, André Ferreira e o piloto motogalo Kevin Matias, com Pedro Martins, Jorge Brás, Ricardo Pontes a assistir bem de perto à animada disputa. Na segunda manga de qualificação, Pedro Martins faz um bom arranque, sendo a cabeça do pelotão, mas logo na primeira travagem é ultrapassado por Fernando Martins. A distância manteve-se e a disputa foi intensa, terminando a classificação com André Ferreira em primeiro, Fernando Martins em segundo, seguido de Pedro Martins e Kevin Matias. A final das 50 previa-se divertida, com todos os pilotos cheios de vontade de chegar ao pódio. O arranque mais forte foi de André Ferreira, seguido de Fernando Martins, Jorge Brás e Pedro Martins. Mais atrás, Kevin Matias e Ricardo Pontes animavam o público com uma troca de posições. Ao baixar a bandeira, foi André Ferreira quem saiu vitorioso. Na classe Pit Bike, a MQ1 tem como primeiro líder Filipe Torre, seguido de Carlos Sampaio, Rodrigo Falcão e David Dias. Mais atrás, João Silva e João Rian são seguidos de perto por Afonso Santos. Mas no fim, Carlos Sampaio foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez, seguido de Rodrigo Falcão e David Dias. Na MQ2 é David Dias quem faz o arranque mais rápido, logo seguido por Carlos Sampaio e Rodrigo Falcão. Vemos aqui a experiência de Carlos Sampaio sobre David Dias, com uma ultrapassagem dentro da zona de travagem, e Filipe Torre no alcance dos dois. Rodrigo Falcão, volta após volta, recupera lugares, sendo o primeiro a receber a bandeira de xadrez, seguido por Carlos Sampaio e David Dias. A final de Pit Bike era promissora e o arranque exaltado de Rodrigo Falcão fez com que fosse David Dias o primeiro homem a chegar à primeira travagem, seguido de Filipe Torre, Rodrigo Falcão e Carlos Sampaio. Rodrigo Falcão e Carlos Sampaio impõem sobre os outros atletas e no baixar da bandeira é Carlos Sampaio quem sai vencedor, seguido de Rodrigo Falcão, David Dias, Filipe Torre, João Rian, João Silva e Afonso Santos. Após a Speed Bike seguiu-se a classe Trekker, a classe mais típica do Flat Track com 13 pilotos. Na partida da MQ1 é André Ferreira e Pedro Martins que levam o melhor sobre a concorrência, seguido de Carlos Sampaio e Filipe Torre. Na MQ2, André Felício efetuou um bom arranque, seguido de Kevin Matias, Maurício Santos e Carlos Sampaio. Aqui vemos Maurício Santos com a sua Honda NX 250 Dominator. Carlos Sampaio seguia André Felício de perto, a aguardar a melhor oportunidade para passar, mas André aguentou a pressão até ao fim, sendo o primeiro a ver a bandeira achadrezada. A final Trekker antevia-se dura e com disputas fortes. No arranque, André Felícia repete a fórmula e é o primeiro a chegar à zona de travagem, seguido de Carlos Sampaio, Maurício Santos, Kevin Matias e José Linha.
André Felícia, Kevin Matias e Carlos Sampaio rodam próximos, sempre à espera de uma oportunidade para subir uma posição. Carlos Sampaio consegue passar por fora de André Felícia, subindo assim uma posição. E Maurício aproveita para pressionar, acabando também por passar. Maurício Santos ganha alento e passa também Carlos Sampaio, relegando-se para o segundo lugar, ficando Kevin Matias em terceiro e André Felícia em quarto lugar. Pódio realizado e seguimos para a MQ1 das Powerbike, onde as motas de alta cilindrada são rainhas. Renato Neves faz um bom arranque, logo seguido de Fábio Felícia, Ricardo Pontes, Pedro Rodrigues e André Ferreira. Pedro Rodrigues falha uma travagem e tem uma saída de pista, facilitando a passagem aos outros colegas, terminando assim a manga com André Ferreira em primeiro, Ricardo Pontes em segundo, Fábio Felícia em terceiro e Renato Neves em quarto. Em MQ2 é Ricardo Pontes quem sai na frente, seguido de Fábio Felícia, Renato Neves e André Ferreira. Fábio Felícia sofre uma queda aparatosa, danificando a Royal Enfield e colocando a equipa Team Torcap em trabalhos extra. Após novo arranque, é André Ferreira quem sai em primeiro, seguido de Pedro Rodrigues, Ricardo Pontes e Renato Neves. Ricardo Pontes vê uma oportunidade e força a passagem, dando um toque em André Ferreira, originando uma queda, ficando o pelotão reduzido ao mínimo, ficando Renato Neves em primeiro e Pedro Rodrigues em segundo. Final de Powerbike desfalcada e o melhor arranque pertenceu a Ricardo Pontes, seguido de Pedro Rodrigues e Renato Neves. Aqui vemos o piloto da Margem Sul, Pedro Rodrigues, com a sua Suzuki DR 650. Renato Neves, o piloto da casa, mantém uma condução firme, sem arriscar. Renato Neves acaba por vencer a final, ficando Pedro Rodrigues em segundo, após penalização de Ricardo Pontes. A mais esperada de todas, a classe Rainha Dirt Bike contou com 10 pilotos à partida na MQ1, separados em 2 grupos. No primeiro grupo, vitória para o Motogal Ricardo Silva, seguido de Sérgio Rego e Ricardo Rodrigues. Nos 2 lugares finais ficaram Reinaldo Ribeiro dos Motogal e Hugo Valentim da AG81. No segundo grupo, o piloto local Miguel Fernandes vence na frente de Carlos Sá e José Lima. Fora do pódio ficaram os poveiros da AG81, Fernando Martins e Jorge Brás. A MQ2 foi muito renhida e é Ricardo Silva quem consegue fazer o wall shot. Mais para trás, Miguel Fernandes tem um problema com o corta-corrente que impede de lutar pela permanência na final. Ricardo Silva acabaria por vencer esta MQ2 na frente de Sérgio Rego e Carlos Sá. Reinaldo Ribeiro faz quarto lugar na frente de Ricardo Rodrigues e em sexto terminou José Lima. Fora da final ficaram assim Fernando Martins e Miguel Fernandes. A final foi de cortar a respiração, com todos os pilotos a darem 110%. Ricardo Silva faz novamente wall shot, isolando-se na frente da corrida. Os 110% de Ricardo Silva foram demais e acabaria mesmo por resultar numa queda, deixando Sérgio Rego na liderança da corrida até à bandeira de xadrez. Carlos Sá acabaria por tomar o segundo lugar, deixando atrás de si uma luta acesa entre José Lima e Reinaldo Ribeiro, que terminaram a prova com apenas 8 décimas de diferença. Em quinto e sexto lugar terminaram então Ricardo Rodrigues e o azarado Ricardo Silva. Na verdade foi uma vitória bastante complicada. Nas 2 mangas de qualificação o Ricardo Silva conseguiu a vitória. Agora sentia-me mais forte, melhor, e foi uma vitória lutada. O rival Ricardo Silva, na verdade, aqui em Arguceira está muito forte. Montemoro Velho recebe mais uma vez o Campeonato Nacional de Supermoto pelas mãos do Motoclube de Coimbra.
com uma pista citadina criada por Osvaldo Campos no centro de alto rendimento. Pilotos bem acomodados, verificações técnicas efetuadas, é tempo de dar um último toque nas motos para dar início aos treinos. Primeira manga do troféu R12. Fábio Lopes arranca da pole position, seguido de David Dias, Vasco Camoesas, Gonçalo Ferreira e Fernando Santos. David Dias consegue passar Fábio Lopes e inicia-se uma disputa animadíssima pelo primeiro lugar, com Fábio Lopes a exercer muita pressão sobre David Dias. Sem sucesso, regrando-se assim pelo segundo lugar, e Vasco Camoesas em terceiro lugar, saindo vitorioso David Dias. Na segunda manga, o líder do troféu Fábio Lopes entra decidido a dar tudo, mas David Dias vem com a mesma ideia e é quem efetua o arranque mais rápido, seguido de Fábio Lopes, Nuno Rego Júnior, Vasco Camoesas, Gonçalo Ferreira e Fernando Santos. Fernando Santos não baixa os braços e exerce aqui pressão sobre Gonçalo Ferreira. Vasco Camoesas, à procura do terceiro lugar no pódio, fazia uma condução a arriscar QB. Nuno Rego Júnior procurava um lugar no pódio e pressionava David Dias. Fábio Lopes defendia a primeira posição como podia, com David Dias bem perto dele, Nuno Rego e Vasco Camoesas. Fábio Lopes tira um coelho da cartola e, na última volta, ganha uma vantagem forte sobre a concorrência, terminando assim em primeiro lugar. David Dias em segundo, Nuno Rego em terceiro e Vasco Camoesas em quarto. No final das contas do somatório das mangas, o primeiro lugar no pódio pertenceu a Fábio Lopes, o segundo a David Dias e o terceiro a Vasco Camoesas. Iniciada a manga de R12 feminino, Filipa Leite, detentora da pole position, arranca decidida e é quem faz a primeira curva na frente do pelotão, seguida de Daniela Oliveira, Rafaela Peixoto, Beatriz Patrício e Bruna Patrício. Aqui, vemos Bruna Patrícia demonstrar já uma boa evolução na condução. Recorde-se que é o primeiro ano de condução de motos e competição. E aqui é a vez de sua irmã Beatriz também a apresentar um melhoramento no nível da condução. Podemos agora ver Rafaela Peixoto no encalço de Filipa Leite, logo seguida de Daniela Oliveira. Filipa realizava uma prova sem erros e mantinha uma vantagem confortável sobre a segunda posição, acabando por vencer a manga sem oposição, ficando Daniela Oliveira em segundo e Rafaela Peixoto em terceiro. Segunda manga iniciada e Filipa Leite faz um arranque réplica da primeira manga, seguida de perto por Rafaela Peixoto, Beatriz Patrício, Daniela Oliveira e Bruna Patrício. Daniela Oliveira ascende à terceira posição e começa a exercer pressão sobre Rafaela Peixoto, que se defende de uma forma exímia, obrigando a sua adversária a um esforço mais elevado. Filipa Leite, embora rodasse em primeiro lugar, não descansava e mantinha uma condução concentrada e rápida, terminando mais uma vez no primeiro lugar. Karma Ryder não desistiu e o esforço compensa, acabando por passar Rafaela Peixoto, terminando assim em segundo lugar. Rafaela em terceiro, Beatriz em quarto e Bruna em quinto lugar. O pódio é realizado com o somatório das mangas, ficando assim Filipa Leite em primeiro lugar, liderando já o troféu com alguma vantagem. Daniela Oliveira e Karma Ryder em segundo e Rafaela Peixoto em terceiro. O dia mantinha-se de sol, embora sempre com ameaça de chuva. O público ia chegando cada vez mais e dá-se início à primeira manga do Mini Supermoto.
David Dias arranca bem e toma a dianteira da corrida, seguido de Adelino Petronilho, Nuno Rego Júnior, Alberto Gonzalez, João Alexandre, Vasco Monteiro e Gonçalo Ferreira. Aqui vemos o super veterano Vasco Monteiro ainda em grande forma. João Alexandre tentava subir na tabela e melhorava o seu tempo volta a volta. Adelino Petronilho jogava pelo seguro e com uma condição defensiva segurava a posição, sempre pressionado por Alberto Gonzalez. Mais à frente, David Dias empunha o ritmo e liderava a prova, garantindo a vitória, seguido por Alberto e Adelino Petronilho, que não resistiu à máquina do seu oponente. João Alexandre faz o quarto lugar, Vasco Monteiro em quinto e Gonçalo Ferreira em sexto. Segunda manga pronta e no arranque é David Dias quem toma outra vez a liderança da prova, seguido por Nuno Rego Júnior, Alberto Gonzalez, Adelino Petronilho, João Alexandre, Vasco Monteiro e Gonçalo Ferreira. Alberto Gonzalez ultrapassa David Dias à entrada da zona de terra, ganhando assim a dianteira. Zona de terra com alguma lama, o que obrigava a uma condução mais cautelosa por parte dos pilotos. Aqui vemos Nuno Rego Júnior a ultrapassar um salto. Aqui vemos Adelino Petronilho, que tudo fazia para alcançar o segundo lugar. David Dias e Alberto Gonzalez geriam-se um ao outro na tentativa de alcançarem o lugar mais alto do pódio, ficando Alberto na posse do primeiro lugar, seguido de David Dias e Adelino Petronilho. Primeira manga da classe Rainha Supermoto. É Sérgio Rego quem chega primeiro à zona de terra, seguido por Nuno Rego, André Pires, Eduardo Patrício, Filipe Marques e Sebastián Gil. Afonso Cruz, o piloto mais novo da grelha, debatia-se forte e tudo fazia para subir na contagem. Sebastián Gil e Eduardo Patrício degladiavam-se pela melhor posição. André Pires, na sua AJP, defendia-se dos ataques de Filipe Marques e segurava o terceiro lugar. Mais à frente, Sérgio Rego e Nuno Rego faziam-lhes réplica, mas desta feita pelo primeiro lugar do pódio, terminando a prova com Sérgio Rego em primeiro, Nuno Rego em segundo e André Pires em terceiro lugar. Segunda manga com muitas contas a ajustar entre todos e Sérgio Rego arranca mais forte que a concorrência, seguido de Nuno Rego e André Pires bem próximo dos dois. Eduardo Patrício desta vez fica na frente de Sebastián Gil e joga na defesa da terceira posição. André Pires seguia em segundo lugar, decidido a tirar o primeiro lugar a Sérgio Rego, realizando uma condução espetacular. Sérgio Rego sobe o ritmo e aumenta a vantagem, sendo o primeiro a ver a bandeira de xadrez, seguido de André Pires. André Patrício garante o terceiro lugar no pódio, empurrando Sebastián Gil para o quarto lugar. Conseguimos a pole position no início, que é muito importante nesta pista, já que é muito complicado ultrapassar, e conseguimos dominar desde a primeira volta, sem dar hipótese aos nossos adversários.